Capítulo 71, 20. Passado simples em inglês, uso do passado simples em frases interrogativas. O passado simples, também conhecido como simple past, é um dos tempos verbais mais usados na língua inglesa, especialmente quando se deseja falar sobre ações que ocorreram no passado. Este artigo irá focar especificamente no uso do passado simples em frases interrogativas. Formação do passado simples em frases interrogativas. Para formar uma pergunta no passado simples em inglês, a estrutura geralmente segue a seguinte ordem: verbo auxiliar mais sujeito mais verbo principal no infinitivo sendo mais complemento mais. O verbo auxiliar mais comum usado para formar perguntas no passado simples é did. O verbo principal, por outro lado, é sempre usado em sua forma base, ou seja, a forma que você encontraria em um dicionário. Exemplos: em did menor que barra em you engo menor que barra em to the party yesterday. Em did menor que barra em she em ik menor que barra em the gift you gave her. Em did menor que barra em they em finish menor que barra em their homework on time. Note que em todas essas perguntas, o verbo auxiliar did vem primeiro, seguido pelo sujeito, you, she, they, e então o verbo principal na sua forma base, go, like, finish. O complemento da frase vem depois do verbo principal. Respostas curtas para perguntas no passado simples. Em inglês, é comum responder a perguntas no passado simples com respostas curtas, usando o verbo auxiliar did ou did not, dependendo de se a resposta é positiva ou negativa. Veja alguns exemplos. Exemplos: Did you go to the party yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Did she like the gift you gave her? Yes, she did. No, she didn't. Did they finish their homework on time? Yes, they did. No, they didn't. Frases interrogativas com be no passado simples. Quando o verbo be ser barra estar, é o verbo principal de uma frase, a formação da pergunta no passado simples é diferente. Em vez de usar o verbo auxiliar did, usamos o verbo be no passado, was/were, antes do sujeito. Exemplos: em were menor que barra em you at the party yesterday? Eu was menor que barra em she happy with the gift you gave her? Em were menor que barra em they late for their class? As respostas curtas para essas perguntas também são diferentes, usando was ou wasn't was not, were ou weren't were not. Exemplos: Were you at the party yesterday? Yes, I was. No, I wasn't. Was she happy with the gift you gave her? Yes, she was. No, she wasn't. Were they late for their class? Yes, they were. No, they weren't. Em resumo, o uso do passado simples em frases interrogativas em inglês é uma habilidade fundamental para qualquer estudante de inglês. Compreender a estrutura correta dessas perguntas e como responder a elas de maneira adequada pode ajudar a melhorar significativamente a sua fluência no idioma.